Bom dia, servas do Senhor, senhoras, senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso culto do 19º Congresso LSLB de Norma. É uma honra ter cada um de vocês aqui conosco, as suas famílias, para juntos nós louvarmos, orarmos, agradecermos, pedirmos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Mesmo sendo online, nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. O nosso congresso tem como tema Serva do Senhor, uma Jerusalém reconstruída. E o lema, ó meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo teu serviço. Neemias 13:14. Sejam bem-vindas. Querida e amada irmã em Cristo, neste momento também vamos iniciar agora o nosso culto com a parte da invocação. E mesmo aí da sua casa, se possível, convido para que você fique em pé neste momento e faça de forma responsiva a invocação que será feita neste momento para iniciarmos o nosso culto. Amém. Em nome do Pai, o Criador, que nos criou para sermos servas consagradas em seu reino. Em nome do Filho, o Salvador, que nos deu o perdão de todos os pecados com sua morte na cruz. Em nome do Espírito Santo, o Santificador, que nos chama pela fé e nos capacita para sermos testemunhas fiéis do amor de Deus. O bom Deus planejou salvação para todo pecador. Em Jesus veio a nós, preparou para todos salvação. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio, o Evangelho transformou nosso pobre coração. Fez de nós seus amados e seus servos a servir na missão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, de mãos dadas, trabalhemos o Evangelho a semear. Nosso Mestre sempre junto nos ampara até a lida terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Neste momento, eu quero convidá-los também para que nós façamos a nossa confissão de pecado. O apóstolo João, ele nos diz, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos limpar de toda a injustiça. O mesmo apóstolo nos garante que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Baseados então nessa promessa divina, nós queremos agora abrir os nossos corações perante nosso Deus e confessar a Ele todos os nossos pecados.
Senhor Deus, Pai misericordioso, eu venho a Ti confessar todos os meus erros, os pecados que lembro e também os que nem percebi. Reconheço que muitas vezes incapacitaste para Te servir em amor, e eu, em meu orgulho, olhei apenas para minha própria necessidade e esqueci do meu dever cristão. Suplico-te que, por meio de Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por mim, me perdoes todos os meus pecados. Peço que me envies o Teu Santo Espírito para me auxiliar a corrigir a minha vida. Peço para que me capacite com Teus dons para melhor servir em Teu reino. Amém. O nosso bom Deus, Ele promete que nos perdoa todos os nossos pecados. O nosso bom Deus, Ele nos ama em Cristo Jesus, o Seu Filho. E nós temos essa certeza muito bela na palavra do nosso Deus. Eu tenho o privilégio, como pastor neste momento, como ministro da palavra do Senhor, que é chamado e ordenado para anunciar essa graça. Deus me concedeu o privilégio de, neste momento, dizer que os teus pecados estão todos perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos passar agora para a leitura do Salmo do nosso culto de hoje, é o Salmo de número 48, que foi escolhido para este nosso culto distrital. E o Salmo 48, então, nos diz assim: O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e bonito, a cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que Ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis se reuniram e juntos vieram atacar o monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, como a mulher que está com dores de parto. Como marinheiros em grandes navios, sacudidos numa tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito, e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Tu és louvado por todos os povos, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó Deus, os teus julgamentos são justos. Alegrem-se com isso, moradores das cidades de Judá. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. Olhem todos com atenção as suas muralhas e examinem as suas fortalezas. Assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Até aqui a leitura do Salmo do nosso culto de hoje. Voz viva, voz de Deus,
A leitura do Antigo Testamento está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 11 a 18. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento, que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade, que haviam sido derrubadas, e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte, e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar nenhum lugar para passar pelo entulho. Por isso fui até o vale de Cedron, e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pela qual tinha ido, e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para recomeçar o trabalho. Até aqui a leitura. A leitura da epístola para o nosso culto de hoje se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículos 3 ao 14. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Assim termina a leitura.
Nós passamos agora a leitura do Santo Evangelho do nosso culto, leitura esta que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo 11. E o texto bíblico então nos diz assim: Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. E Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isto vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de um parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui neste momento compartilhando dessa festividade, que é o encerramento de mais um congresso distrital.
Eu gostaria de refletir com vocês, ao longo desses 2 anos vocês estudaram sobre o livro de Neemias, então eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da reconstrução. Assim como Neemias, nós temos coisas para reconstruir também na nossa vida. E o tema então da nossa mensagem nesse dia, nesse encerramento desse grande evento, desse congresso, é reconstruir para melhor servir. Meu querido irmão, minha querida irmã, estimada serva, o que você entende quando a gente fala sobre reconstruir? Se é preciso reconstruir alguma coisa, é porque alguma coisa foi destruída ou foi construída antes. Para reconstruir algo, é necessário nós precisarmos estar incomodados com essa situação. Por exemplo, como é que você vai reformar a sua casa, reconstruir sua casa, se você está achando muito boa, está tudo tranquilo? Então, em time que está ganhando não se mexe, já dizia o ditado popular. O que você precisa reconstruir na sua vida? Existe alguma área que você precisa de reconstrução? O relacionamento a dois, o seu amor por alguém, a amizade, a vida espiritual, a sua vida profissional, os seus vínculos foram corrompidos por alguma razão? O que você precisa reconstruir? E hoje, então, eu vou apresentar para vocês 5 passos para a gente reconstruir, para a gente ser mais feliz, baseado no livro de Neemias, que vocês estudaram ao longo desse tempo todo. Primeiro ponto, para reconstruir, como eu falei anteriormente, é necessário a gente estar inconformado, sentir uma dor por aquilo que foi destruído. Qual foi o sentimento de Neemias quando soube da sua terra natal, Jerusalém? Nos capítulos 1, especialmente os primeiros versículos ali, nós vamos ver a tristeza de Neemias. Neemias chorou, ficou triste, não comia quando soube que a sua cidade estava completamente destruída. Toda reconstrução começa primeiro pelo coração, pela tristeza e pelo inconformismo, pelo sentimento que leva a fazer algo. Nenhuma reconstrução, nenhum recomeço acontece enquanto nós não sentirmos uma profunda dor por aquilo que foi perdido. Para a gente refletir, você faria ou praticaria as mesmas coisas que fez lá no passado? Por exemplo, o modo que você criou os seus filhos, que você educou os seus filhos, a forma que você trabalhava, a forma de estudar, o seu estilo de roupa, o seu modo de viver a dois, o tratamento que você lidava com os seus pais, seus avós, alguma palavra dita e tantas outras coisas mais. Existem muitas pessoas que dizem: ah, se eu pudesse voltar ao passado, faria tudo diferente. Muitas vezes, quando lembramos de algumas atitudes do passado, sentimos vergonha e até mesmo questionamos: como é que eu fui capaz de fazer tal coisa? Isso indica claramente que houve crescimento e um certo amadurecimento. Algo doeu no seu coração, algo o incomodou. Na verdade, o ser humano, ele vive na busca de uma constante melhoria. Vou te dar exemplo. O ser humano sempre procura jeito de se reinventar, se reconstruir e melhorar. Geralmente em 2 aspectos. No crescimento econômico, quem aqui não gosta de dinheiro? Quem aqui não quer ter mais dinheiro? E muitas vezes as pessoas também valorizam a questão intelectual, os estudos. Qual o objetivo? Se eu estudo mais, teoricamente, ou pelo menos é assim que nos ensinam, eu tenho uma vida mais tranquila, eu vou ter um bom emprego, vou ter uma vida mais estabilizada. Da mesma forma, a questão financeira. A gente quer liberdade, a gente quer fartura, a gente quer viajar pelo mundo e tantas outras coisas. Isso em si não é problema algum. O problema é quando muitas vezes a gente quer reconstruir a nossa vida, esquecendo da vida espiritual. E aí entramos para o nosso segundo ponto. Toda reconstrução começa na sua questão espiritual. Facilmente, nós esquecemos ou até mesmo ignoramos o mais importante na nossa reconstrução. E a mulher cristã, ela também deseja crescer espiritualmente. Esse é o objetivo de cada congresso, esse é o objetivo de cada estudo da palavra, cada culto. A mulher cristã, o leigo cristão, as pessoas, o cristão de modo geral, ele procura se desenvolver espiritualmente. E a mulher cristã, por ser uma serva do Senhor, ela obviamente quer reconstruir para melhor servir ao Senhor, ao exemplo do próprio Cristo, que veio ao mundo para servir e não ser servido. Por isso nós podemos e queremos dizer
que é importante sempre buscar esse objetivo. Mas como fazer isso? O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,6, ele reconhece que aquela igreja lá de Colossos, os irmãos lá de Colossos, os irmãos colossenses, eles estavam crescendo, eles estavam se desenvolvendo espiritualmente. Ele diz o seguinte: essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos que vai se espalhando pelo mundo inteiro. O pastor Epáfras fez um bom trabalho ali naquela localidade e estava sendo reconhecido pelo mundo inteiro, um trabalho de serviço ao reino de Deus. E ainda nesse mesmo texto, em Colossenses 1 ali, nós vemos que mais adiante Paulo falando que eu vou continuar orando em favor de vocês, pedindo para que Deus encha vocês com conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria, com toda a compreensão que o Espírito de Deus dá. Como a gente se reconecta ou conecta com o divino? Talvez alguém pergunte para você: o que eu preciso fazer para crescer espiritualmente? Muitos buscam nos livros, em frases de autoajuda, em meditações, em filosofias de vida, a yoga, consultar a sorte, o horóscopo do dia. Muitas pessoas procuram esses recursos para se conectar ou reconectar com o divino. É evidente que o cristão, ele segue a recomendação de Pedro, que diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento da salvação. 1 Pedro 2:2. Porém, aqueles que insistem e querem crescer espiritualmente sem ouvir a palavra de Deus. Querem crescer e acabam crescendo no seu falso moralismo. Sem a palavra de Deus, o falso moralismo acaba se acentuando. A sua religiosidade acaba sendo misturada com crenças e crendices, superstições. Ou muitas pessoas querem se justificar perante Deus através das suas boas obras. É sempre o ser humano querendo dar um seu jeitinho na questão espiritual. E o apóstolo Paulo, em outro texto, em Romanos 10:17, diz que a pregação, a fé, vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, estimadas servas, como está a sua reconstrução espiritual? Está crescendo no dia a dia, passo a passo, através do ouvir da palavra de Deus? Ou você está parado, estagnado? Ouvir a palavra de Deus é crescer na fé, na esperança e no amor. E também o desejo de compartilhar tudo aquilo que se aprende. E assim então nós vamos para o terceiro aspecto. Para reconstruir, é necessário contar com a ajuda de outras pessoas que tenham o mesmo propósito. É muito importante nós estarmos ao lado de pessoas que estão conectadas conosco, têm o mesmo objetivo de vida, especialmente na questão espiritual. Neemias, ele contou com o apoio de muitas pessoas naquela tarefa que ele tinha de reconstruir as muralhas ao redor de Jerusalém. No capítulo 3, especialmente os 3 primeiros versículos ali, mostra bem claro que Neemias não estava sozinho. Ele contava com a ajuda de muitas pessoas que estavam dispostas a ajudá-lo naquele empreendimento, naquele projeto. Por isso, meus queridos, é importante a gente entender que nós devemos não estar tentando fazer as coisas sozinhos. Não vamos caminhar sozinhos. Vamos contar com a nossa igreja. Vamos contar com o nosso grupo de servas, com os pastores, com o marido, com a esposa, com os filhos, a família, os amigos. É muito importante isso. Só que, por outro lado, nós entramos aí no quarto ponto. Para reconstruir, também é necessário resistir aos ataques do inimigo. Em Neemias capítulo 4, 1 e 3, nós vamos ver ali que o inimigo ele não se alegra quando vê algo acontecendo, algo sendo reconstruído. O povo de Israel ficou mais de 100 anos em cativeiro. Israel foi completamente arruinado, destruído em todos os sentidos, física e espiritualmente. Ruínas por todos os lados. Esse era o cenário que Neemias, ao voltar para Jerusalém, ele se deparou. E diante desse desafio que ele tinha de reconstruir os muros de Jerusalém e também o culto em Israel, ele procura restabelecer os valores que Deus tinha oferecido ao povo anteriormente através da sua lei. Mas ele também teve o apoio dos amigos, mas ele encontrou muitas resistências dentre o próprio povo. Por isso, meus amados irmãos, isso serve para a nossa vida hoje. Em todo lugar, em todas as épocas,
Existem pessoas que se alegram com a desgraça dos outros. Tem pessoas que ficam felizes e até mesmo iradas quando existe uma reconciliação ou a reconstrução de algo bonito. Esse sentimento nós chamamos de inveja, de ciúmes. Vai bem na contramão do apoio que nós falamos no ponto 3, o apoio de amizades, de pessoas. Por outro lado, nós temos pessoas muito próximas que realmente querem nos derrubar. Triste realidade, não é verdade? Mas eu vou jogar para você. Qual é o sentimento que nasce no seu coração quando você vê alguém próximo a você prosperar? Se você sente tristeza, é sinal que algo também precisa ser tratado no seu coração. Toda vez que algo estiver sendo reconstruído, o inimigo vai sempre tentar gerar confusão. Por isso, guarde isso no seu coração. Toda vez que houver confusão, saiba que está a ação do inimigo acontecendo ali. E assim, então, nós vamos para o 5º ponto. Para reconstruir, é necessário nunca desistir. Neemias 6, 1 a 3. Nós temos o exemplo de Neemias de nunca desistir, nunca descer, nunca sair do seu propósito, não desanimar, não olhar para baixo, não rejeitar aliás, toda a proposta dos seus inimigos. Tenho sempre as palavras em seus lábios. Eu estou fazendo uma obra muito grande que o Senhor me designou. Eu não posso descer. Eu não vou ficar ouvindo conversas fiadas de pessoas que não querem que o trabalho cresça e se desenvolva. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Destruir é muito mais fácil do que construir, não é verdade? E reconstruir é pior ainda, mas nós não podemos recuar, não podemos retroceder, não vamos deixar, assim como Neemias não desistiu. Reconstruir para melhor servir é ser impulsionado pela fé a produzir frutos. E no mundo que nós vivemos, muito importante o serviço cristão, que se faz cada vez mais fundamental diante de tanta maldade, diante de tanto engano, diante de tantas tentações. Mas temos o consolo. Quem diz que nós estamos sozinhos? Quem diz que Deus te abandonou? Por isso, nós pedimos a Deus para que nós, com a força que vem dele, possamos suportar tudo com paciência. Toda reconstrução cristã tem um propósito ainda maior: chegar à tão esperada e amada vida eterna. Vejam, o mesmo apóstolo Paulo, no versículo 12 do capítulo 1, ele diz: e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Há muitos momentos em nossas vidas que estaremos enfrentando e nos confrontando com situações como Neemias. Você vai ter, talvez, ou está tendo nesse momento, muita oposição, muita inveja, muitos ciúmes, dor, tristeza, lamento, decepção. Seja o que você precisar, seja o que você for reconstruir, tenha sempre o propósito muito claro no seu coração. O que eu quero com isso? Como eu posso melhor servir a Deus com essa mudança que eu farei? Por outro lado, é preciso lembrar que, acima de tudo, Deus está disposto a nos dar a vitória. E Ele espera que cada um de nós seja uma inconformação santa para superar toda a dor, todas as dificuldades e até mesmo a solidão. E, sobretudo, a gente ter ânimo para poder trabalhar sobre fortes oposições do inferno. Deixemos de lado as nossas desculpas, mãos ao trabalho. Como diz o hino das servas: com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. Reconstruir para melhor servir a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e morar junto com Ele na Jerusalém Celestial. Que Deus abençoe a você, a sua família, a todas as congressistas, a todas as congregações, pastores. Que
Que Deus abençoe a nossa IELB, que Deus abençoe a igreja como um todo, aqui no Brasil e no mundo, que estão juntos, trabalhando para a reconstrução do reino de Deus e a questão espiritual em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Oi, eu sou a Noelia, tesoureiro do distrito LSLB de Norma. Agradecemos a participação de todos neste culto festivo. Convidamos a todos e a todas a fazerem a sua oferta de gratidão ao nosso Deus. Essas ofertas são destinadas para levar a palavra de Deus a mais pessoas. Que Deus aceite a nossa gratidão em forma de oferta. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em Tua graça e misericórdia trouxestes por meio da fé as servas cristãs deste distrito para este congresso especial. Pedimos que dê a elas disposição e sabedoria para realizarem as obras características do amor cristão. Já nos tempos do Antigo Testamento, fortaleceste as mãos santas de Miriam, de Débora e de Ana, na época da nova aliança. Teu filho aceitou a dedicação daquelas servas que desde a Galileia o acompanharam. Agradecemos-te, Senhor, por teres acendido também nas servas que aqui estão a chama da fé e do amor, fazendo de todas nós herdeiras do lar celestial. De modo especial, pedimos que aceites a nossa gratidão por terem as servas deste distrito organizado departamentos femininos nas nossas congregações, para desta maneira melhor servir ao Teu reino, pelo estudo da palavra e pelo exercício de uma vida cristã. Pedimos-te ainda
que estejas orientando estas servas no sentido de que todas as suas obras sejam agradáveis a ti e que sejam para a tua glória, que possamos tomar o exemplo da serva Maria e nos assentarmos aos pés do Mestre, buscando diariamente a única coisa necessária, que é o crescimento na fé e no amor de Deus, servindo a Jesus como servas fiéis, realizando nossas tarefas com prontidão e sabedoria, a fim de que possamos contribuir para o progresso da Igreja, do bem-estar do próximo e da glória do Teu nome. Concede-nos também um espírito humilde e tranquilo, para transformarmos os nossos lares em santuários do Espírito Santo. E assim como Ana conduziu o menino Samuel ao templo, e como Eunice e Lloyd instruíram Timóteo nas Sagradas Escrituras, que todas as servas que são mães entendam como um privilégio a tarefa de educar os filhos no conhecimento e no temor de Deus. Como Dorcas, permite que sejamos ricas em obras de caridade, vivendo uma vida simples e sabermos que precisamos demonstrar amor aos necessitados através da ajuda. Livra-nos de sentimentos de vaidade e de orgulho. Multiplica em nós o espírito da tolerância e da paz, a fim de que as amarguras do coração não venham a perturbar o trabalho que realizamos. Capacita-nos com os dons espirituais para que saibamos também usar os dons e capacidades físicas que nos deste para servir da melhor forma possível em Teu reino e desta forma nos tornarmos testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua pregação salvadora. Continua abençoando os departamentos femininos de nosso amado distrito norte-matogrossense e os seus respectivos trabalhos, assim como abençoastes durante estes 19 anos de congressos. Enfim, concede, Senhor, que todas servas cumpram de tal maneira a sua vocação cristã e que possamos Te servir com tudo o que somos e com tudo o que temos. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Graças Te damos, ó Deus, pelo inigualável amor com que nos tratas. Obrigado pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui neste culto. Especialmente Te louvamos pelo nosso congresso. Concede que, certos do perdão, sejamos fortalecidos na fé, na comunhão fraternal e numa vida cristã cada vez mais consagrada. Trabalhe em nós com o Teu Espírito Santo e nos capacite para sempre melhor servirmos em Teu reino. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que bom que vocês estiveram conosco neste congresso, mesmo de uma forma diferente, de uma forma online. Nós podemos estar aqui conversando e compartilhando juntos, mesmo distantes. Que bom que vocês estiveram aqui. E eu declaro encerrado o 19º Congresso Distrital LSLB de Norma. E, se Deus quiser, a gente se encontra presencialmente em 2022. Até lá! Tudo que somos e temos, a Ti nos
proclamo.